Nesse nosso segundo vídeo, a gente vai trazer para vocês como trabalhar em cima dessas referências. Por que a gente pega as referências, por que a gente busca artistas, como que a gente trabalha em cima disso e como a gente faz isso virar o nosso desenho autoral. Lembrando que no começo a gente pode copiar as nossas referências para ter uma ideia de como funciona o traço do artista, como funciona toda a parte do desenho, toda a parte de estrutura e tudo mais, mas a gente vai criar um desenho autoral. Então, por mais que a gente copie essas partes, a gente vai pegando partes importantes que a gente acha legal, que a gente acha bacana, para colocar no nosso desenho e vai pegando estilos e adaptando também, principalmente imprimindo o nosso estilo em cima dessa arte para depois a gente montar nossa arte final na nossa terceira aula. Lembrando mais uma vez, tá? Essa segunda aula, ela faz parte das nossas 3 aulas do workshop de desenho autoral que a gente está trazendo para vocês. É um conteúdo riquíssimo, muito importante que a gente enxerga que é de extrema necessidade começar a trazer artistas para o mundo de tatuagem e não só tatuadores e tatuadoras. E que também lembrando que isso é importante demais que vocês curtam esse processo. Se esse processo ele for maçante, for desgastante, se vocês ficarem se cobrando muito pelo resultado final do desenho, muito provavelmente vocês não vão querer fazer isso de novo e dificilmente vocês vão se desenvolver artisticamente. E na tatuagem a gente precisa ter esse trabalho, a gente precisa ter esses estudos que colocam a gente num outro nível artístico e não só copiando e colando desenhos e ficando disputando preço e tudo mais. Acho que isso não vale muito a pena e a gente quer apostar nesse lado mais artístico. Então o desenho que vocês forem criar, ele não precisa ser para tatuagem, ele pode ser um desenho qualquer que vocês não vão usar para absolutamente nada. O importante é que não é o resultado final, é o processo. Então foquem no processo, foquem em desenvolver essa parte artística de vocês vão ver que o resultado ele vai sair cada vez melhor e é muito prazeroso esse processo todo. Feito isso, então vamos lá para a nossa parte mais importante, que é agora pegar essas referências, separar elas, montar as partes que interessam para o nosso desenho, para depois a gente finalizar ele. Bora então para nossa segunda aula, e nessa aula a gente vai falar sobre as referências que a gente pegou e como a gente vai fazer para criar esses esboços dos trabalhos que a gente quer chegar no nosso resultado final. Então, a partir daqui, o que a gente tem? O que a gente faz com as nossas referências, tá? Lembra que a gente buscou artistas, a gente buscou imagens que a gente quer, a gente criou um quadro no Pinterest com todas as imagens que a gente gostaria de trazer para o nosso desenho. E agora o que a gente faz com isso? A gente está encontrando o caminho para onde a gente quer chegar. Então lembra que eu falei que a gente está entrando num mato escuro. Mano, não sei, a gente sabe para onde quer ir, mas não sabe o caminho que tem que seguir, a gente tem que ir buscando nossos vagalumes, né? Agora vocês já têm as referências, vocês já têm as imagens que vocês querem próximas dos desenhos de vocês. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Todo o material que a gente buscou e como referência, ele vai servir para começar a montar o nosso desenho. Nesse processo a gente ainda não está montando o nosso desenho final. A gente ainda está pegando essas referências para começar a criar o desenho que a gente ainda vai finalizar. Então a gente vai fazer tipo um Frankenstein mesmo, sabe? Tipo aquele médico muito louco que foi lá e pegou vários pedaços de pessoas e criou uma pessoa, criou o Frankenstein. A mesma coisa que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar várias imagens que a gente tem de referência e trazer isso para um desenho único, certo? Juntando tudo que a gente gosta com o nosso estilo artístico, que é muito importante. Esse estilo artístico, ele pode ser o nosso traço, o tipo de traço que a gente usa, o tipo de sombra que a gente gosta. Então pode ser uma sombra bem suave, parecida com realismo, ou pode ser, por exemplo, uma sombra mais rasgada, com mais rachuras, coisas do tipo. As formas que mais nos agradam, principalmente, por exemplo, assim, se a gente quer uma cabeça muito mais realista, por exemplo, a gente vai ter que entender como ela funciona. Se a gente quer uma cabeça mais caricata, coisas do tipo, a gente também vai aplicar isso agora. Ou até o próprio sentimento que a gente quer trazer para nossa arte. Então, como eu estava falando ali na parte do olho, que a gente estava buscando um olho mais caidinho, não tão triste necessariamente, mas ele mais humilde, coisa do tipo. Então tudo isso a gente vai trazer, pegar dessas referências e trazer para o nosso desenho, tá? Nossa função agora é pegar todas essas peças e juntar num esboço mais elaborado. Então lembra aquele primeiro esboço que a gente tinha, aquela miniatura pequenininha, que a gente fez um rabisco qualquer, mesmo que seja um bonequinho de palito que a gente tinha feito lá no começo? Agora a gente vai dar uma trabalhada um pouquinho mais nele, porque a gente já tem uma ideia maior do que a gente quer do que a gente queria antes, né? Então, a gente já tem a nossa definição do desenho que a gente quer montar, das coisas que a gente quer fazer. Agora a gente vai pegar essas referências que a gente já tem e vai criar uma miniatura um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais definida. Não necessariamente ela seja exatamente a nossa arte final, mas ela vai ser mais ou menos aonde a gente quer chegar. Então a gente vai buscar, além dos nossos vagalumes, mais alguma outra iluminação para a gente poder trazer nesse caminho um pouquinho mais de luz para a gente poder chegar onde a gente quer no nosso desenho final. Então, feito esse desenho mais elaborado, o que a gente vai buscar agora? Eu dividi cada uma das partes do nosso desenho, tá? No desenho que a gente definiu lá nesse workshop, eu fui dividindo cada uma das coisas. Então, na cabeça eu decidi o formato que eu quero dela, a expressão, a orelha que eu gostaria de usar nela,
o ângulo da cabeça. Lembra que eu falei pra vocês que eu não acho muito legal a cabeça ficar sempre reta. Então, tipo assim, normalmente quando a gente desenha personagem, a gente desenha muito reto. E quando desenha muito reto, a gente tem que ter proporções exatas, perfeitas, assim. Se a gente dobrar um pouquinho a cabeça, virar um pouquinho, levantar um pouquinho, a gente já consegue ter uma outra proporção. Por mais que pareça ser mais difícil, a gente consegue ter um pouco mais de dinamismo no nosso desenho, tá? Então, o ângulo da cabeça e o tamanho dele em relação ao desenho, certo? Como a gente pode ver o tamanho da cabeça, mesmo que ele seja um pouco menor que o cogumelo no final, ele ainda é a parte principal do desenho. Por quê? Porque quando a gente tem olhos, não necessariamente, por exemplo, no cogumelo a gente tem olhos, mas quando a gente tem um rosto ali, que esses rostos têm olhos, a gente vai ser automaticamente atraído para ali. Então aquilo vai ser a parte principal. Eu poderia colocar a cabeça como grandona, gigantona, como se ela fosse a parte principal, mas ela não é. Então a gente vai ser atraído para a cabeça para entender do rosto, dos olhos, né? O que acontece e entender que aquele personagem ele tá num cogumelo segurando a nossa caixinha de coisa onde estão os pincéis, e o nosso olho vai ser direcionado dessa forma, tá? Então, o nosso olho ele vai perceber isso como ponto principal, sempre um rosto. Por mais que a gente tenha um cogumelo com olhos, ele vai destacar, mas ainda assim o rosto ele vai ser a parte principal, certo? A mesma coisa serve para cada um dos elementos que a gente vai colocar na nossa arte. Então, desmembrar nossa ideia, né, é uma parte essencial do processo, tá? Como que a gente vai dividir o nosso trabalho em quebra-cabeças? Então, imagina que a gente pegou um trabalho todo e vai separar em vários pontos. E isso vai fazer com que a gente tenha como se fosse um quebra-cabeça, de montar cada uma das partes e depois juntar tudo para formar aquela imagem principal. E a gente vai trabalhar cada uma delas isoladamente. Então, na parte da cabeça que a gente vai trabalhar, a gente poderia desmembrar ela também. Poderia trabalhar os olhos, poderia trabalhar a orelha, poderia trabalhar o formato da cabeça. Isso para mim já é uma coisa mais natural, mas para vocês podem fazer isso se for uma dificuldade, tá? Então, esse é o momento onde a gente vai juntar todos aqueles vagalumes, vai botar num potinho para começar a iluminar, começar a chegar no caminho aonde a gente quer. Tá, mas Nicolas, como é que eu sei como desmembrar o meu desenho? Vamos entender agora como a gente vai desmembrar o nosso esboço ainda, certo? Nesse processo, a gente tem que passar a criar as prioridades do nosso desenho. A composição, cara, importante falar isso, tá? Composição é uma parte importantíssima de tatuagem, de fotografia, de desenho, de pintura, de praticamente tudo que a gente lida com imagem. A composição ela é uma parte importantíssima, porque o nosso olho ele tem um caminho que ele segue, tá? A gente vai falar sobre isso depois na terceira aula. A composição é uma peça fundamental para a gente ter um bom resultado, e isso inclui vários fatores, como eu estou explicando para vocês. A gente precisa dar leitura para o nosso desenho. O que é leitura para o nosso desenho? Se o nosso desenho tiver muitos detalhes em tudo, a gente vai olhar e vai parecer uma bagunça. E o nosso olho ele fica cansado de tentar buscar cada uma das coisas até entender o que está acontecendo ali, tá? A gente tem que diminuir as distrações, ou seja, tirar essa bagunça, dar uma ordem na casa e chamar atenção ao que importa, certo? Então, como eu falei, um rosto, ele sempre vai ser a primeira coisa que chama atenção numa imagem. Se esse rosto for muito pequenininho, pode ser que ele não destaque tanto. Mas quando a gente tem um rosto que ele é compatível com a imagem, aí sim ele vai destacar bastante, tá? Então a gente precisa de um respiro para os olhos também. O que é um respiro para os olhos? É isso que eu falei. Quando a gente olha uma arte, é importante que a gente olhe a arte, ela seja tipo assim... Lível foi difícil, né? Que ela tenha uma leitura. Agora eu me perdi um pouquinho, mas não existe uma palavra melhor do que lível. A nossa arte ela tem que ser lível. A gente tem que conseguir ler essa arte. A gente tem que conseguir olhar para ela e entender. Ah, é isso. Beleza, tá? Então a partir do momento que a gente conseguir ter essa leitura na nossa arte, a gente vai ter ela mais agradável para os nossos olhos. Porém, esse ainda não é o momento disso. Lembra que a gente ainda está montando o nosso quebra-cabeça? A gente ainda está fazendo esboço de várias partes. E cada uma dessas partes, esse é o momento de vocês trabalharem elas única e exclusivamente, elas isoladas, tá? Então, depois disso, a gente vai trabalhar essas partes e depois a gente vai remontar tudo numa composição que seja agradável. A gente vai entender que, pô, coloquei muito detalhe aqui. Não precisa, essa parte ela não é tão importante. Ou essa parte, cara, eu botei pouco detalhe, eu devia trabalhar mais. Então, isso é o que a gente vai fazer depois na parte final. Agora a gente vai desmembrar tudo isso, pegar cada uma das partezinhas que a gente está trabalhando e daí sim trabalhar cada um dos detalhes que a gente acha que seja importante para o nosso trabalho. Então, entendendo que a gente vai separar cada uma dessas partes, né? Cada peça separada, a gente vai trabalhar os detalhes como a gente gostaria de apresentar essa ideia e como a gente imagina o nosso desenho. Para isso, a gente vai separar cada um dos elementos que a gente entenda ser importante para o nosso desenho. Como a gente vai fazer isso?
No caso de uma flor, a gente separa as pétalas, o miolo, o caule e até as folhas, no caso, né? E definimos os detalhes de cada uma delas, certo? Então a gente vai definir os detalhes das folhas, a gente vai definir os detalhes das pétalas que a gente quer, do miolo, do caule. Algumas coisas não são tão importantes, outras são, mas a gente vai fazer toda a definição que a gente achar importante agora, tá? No caso do nosso sorvete, aquele que a gente falou na primeira aula, a gente separa a casquinha, o sabor, sei lá como chama o sabor, mas aquela parte principal, e a cobertura, se ela tiver cobertura. Então isso é desmembrar o nosso desenho. O que tu vai olhar pro teu desenho? Tu vai entender que a gente queria criar um duendezinho, vamos colocar um duende, tá? A gente queria criar um duende, então esse duende ele tem um corpo, ele tem uma cabeça, ele tem um corpo, ele tem braços e mãos, e ele tem pernas, certo? Esse duende ele estaria segurando numa mão pincéis, então a gente tem que definir esses pincéis, como vai ser essa mão, como ele vai segurar, como vão ser os pincéis, e na outra mão ele estaria segurando uma máquina de tatuagem. Como eu percebi que isso não ficaria legal, eu nem desenhei a parte da máquina de tatuagem depois do nosso esboço mais elaborado, tá? Então, a gente teria também a parte da máquina de tatuagem. Aí a gente teria também um cogumelo embaixo, então tem que definir o cogumelo e aonde as pernas ficariam próximas desse cogumelo. Então a gente vai desmembrar o nosso desenho dessa parte. Depois de desmembrado, a gente vai trabalhar cada uma dessas partes. No nosso desenho a gente tem a cabeça, o chapéu, as mãos, o cogumelo, os pincéis, as folhas e as pernas. Então a gente vai entender como cada uma dessas partes foram trabalhadas nesse meu processo. E em resumo, então, a minha miniatura inicial, ela foi essa aqui, a minha segunda miniatura, né? O que eu trabalhei um pouquinho mais para entender como que eu gostaria de fazer, como que eu gostaria de fazer cada uma das coisas antes de desmembrar o nosso desenho. Então esse trabalho aqui foi depois daquela nossa miniatura pequenininha que a gente fez, é uma miniatura um pouquinho mais trabalhada, então a gente tem 3 cogumelos aí, a gente ainda tem o pincel na mão direita, a gente ainda tem a máquina na mão esquerda, mas muitas coisas eu percebi que não seriam tão legais de colocar antes de desmembrar o nosso desenho. Então não quero colocar máquina de tatuagem mais, eu não quero colocar essa mão tão grande, eu não quero colocar os pincéis na mão direita, eu vou usar a mão esquerda, que seria a mão principal, onde a gente chama atenção para colocar os pincéis, a parte artística, e a mão direita eu quero ela mais segurando mesmo o cogumelo. Então essa é a minha ideia do que eu tinha do inicial, mas a partir daí, quando eu desmembrei, eu entendi que algumas coisas não funcionariam. Vocês podem fazer, por isso eu falei de vocês fazerem várias miniaturas, porque daí vocês podem entender o que funcionaria e o que não funcionaria no desenho de vocês. Então eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de como foi mais ou menos o processo disso. Vocês podem ver que eu não estou usando nenhuma forma inicial, porque para mim isso já é meio natural, já é minha zona de conforto. Então vocês veem ali que eu mudei o contorno da cabeça, eu estou anotando algumas partes que eu acho importante para mim. Eu montei um corpo, que esse corpo ele não aconteceu no desenho final, mas ele é importante para eu entender como faria. Estou montando aí o cogumelo, desenhando, fazendo algumas referências que eu puxei. Eu usei as folhas ali embaixo. E aqui eu acho importante falar, tá? Que, aqui ó. Eu estou desenhando, vocês estão vendo que eu estou desenhando ali essas pernas de polvo. Essas pernas não, esses tentáculos de polvo, né? E eu achei que poderia ficar legal esses tentáculos de polvo, porque o cogumelo ele tá meio fluido, ele não tá retinho, né? Então eu pensei que de repente podia fazer alguma coisa abraçando o cogumelo, alguma coisa do tipo. Só que eu percebi que ficaria muito confuso, então eu meio que desisti um pouco dessa ideia, tá? E eu achei legal que no polvo ali eu coloquei um ossinho, mesmo o polvo ele sendo... Como é que chama quando não tem osso? Me fugiu a palavra. Mas mesmo o polvo não tendo ossos, eu achei legal fazer aquele corte e como se tivesse um ossinho em cima. Lembrei o nome, invertebrados, tá? Lembrei não, eu tive que buscar no Google aqui. Mas mesmo o polvo sendo um invertebrado, eu achei legal colocar a ideia de um ossinho ali por algum motivo, não sei. Mas eu entendi que não seria muito bacana, então por mais que eu tivesse feito esses tentáculos do polvo, eles não funcionaram muito bem. E aí depois nesse esboço, o que eu acho legal pra mim, particularmente no meu processo, eu acho legal fazer um traço mais grosso por fora. Então vocês vão ver que a partir de agora ali, ó, eu vou fazer esse traço mais grosso porque ele destaca o nosso desenho. A gente consegue enxergar melhor para ver o que está funcionando. E aqui no cogumelo eu coloquei algumas folhas embaixo e vocês podem ver que essas folhas elas se mantêm, mas elas ficam um pouco diferentes no nosso resultado final, tá? Então esse trabalho tudo é só para mostrar para vocês uma artezinha rapidinho de como ficou algumas das coisas que eu fiz. Então eu literalmente desmembrei o meu desenho. Eu tirei a cabeça do corpo, tirei as pernas, que seriam esses tentáculos do corpo, inclusive escrevi ali do ladinho que não funcionou, e ainda coloquei coisas que eu tinha que ajustar, o corpo, as mãos, as pernas, o cogumelo. Achei legal essas folhas aqui, mas eu queria umas folhas no estilo mais Neotrad, alguma coisa do tipo, tá? Então depois de desmembrar o nosso desenho, o que a gente tem aqui? Aqui na direita eu defini mais ou menos a cabeça, o ângulo, mais ou menos como eu queria. E vocês lembram que eu falei de uma referência de um olhinho meio caído, alguma coisa do tipo? Esse olhinho meio caído, ele tá aqui, ele tá acontecendo aqui.
a orelha mais pontudinha, com folhas saindo. Vocês podem ver que isso são tudo rabiscos. Nada disso eu vou finalizar. Todos esses esboços que eu estou fazendo, eles não vão ser finalizados, tá? É só para eu ter uma ideia da onde eu vou seguindo, da onde eu vou evoluindo, certo? Então, aqui nessa parte da esquerda, vocês viram que eu coloquei até uma lua, eu gostaria de colocar alguma coisa parecida com uma lua e tal, mas eu vi que não funcionou também. Ele tá com o chapéu aqui, tá com o nosso brinco, eu coloquei umas asas, fiz mais ou menos uma reposição nele no cogumelo, mas não achei tão legal. Vocês podem ver que nesse cogumelo ele tá um cogumelo mais curvadinho, um cogumelo mais próximo do que da referência que a gente tinha. Mas nesse trabalho aqui, nessa parte aqui, o que eu destaquei? Destaquei as pernas, tá? Então as pernas, eu entendi que elas não são tão importantes para o nosso desenho. Então não tem por que eu detalhar tanto as pernas, não tem por que eu fazer cada uma das coisinhas, as costuras, as coisas e cada um dos detalhezinhos, não faz muito sentido. Então eu poderia só fazer as pernas mesmo, para mostrar que ela tá ali, para mostrar que ela faz parte do desenho. Então eu contornei por fora para saber que isso aqui é uma coisa importante para mim. Essa parte da cabeça, eu já entendi que ele estaria nesse ângulo, um pouquinho pro lado. Então vocês podem ver que a gente tem um olho maior do que o outro, certo? A gente tem um lado do rosto maior do que o outro também, tá? E aqui, mesma coisa, tá? Vocês podem ver que não é o mesmo desenho, eu usei esse como referência para criar esse aqui depois. E esse aqui é um esboço, onde nesse esboço eu coloquei cada uma das costuras, nesse aqui eu já não coloco mais as costuras, não precisa, tá? Então essa é a parte que a gente está desmembrando o nosso desenho, lembra? Então vamos lá. Agora eu comecei a detalhar a nossa cabeça, naquele videozinho que vocês assistiram. Comecei a detalhar nossa cabeça, comecei a detalhar mais os olhos. Vocês podem ver que o olho ele é caidinho, mas ele não é triste. Ele não tá triste porque ele tá com um sorriso. Então o olho ele é um pouquinho mais caidinho, ele tem as sobrancelhas, ele tem a tatuagem no meio da testa. Eu coloquei algumas sardinhas para ver como é que ficaria. Então dei alguns destaques, ó, estudar orelhas, queria fazer essa orelha um pouquinho melhor, não tão bagunçada, só que ao mesmo tempo eu entendi que a orelha ela não é o ponto principal, então não tem por que eu detalhar tanto a orelha, certo? Outra coisa aqui, ó, coloquei dentes vampíricos, coloquei em dúvida, será que eu vou colocar esses dentezinhos de vampiro? Não sei se é realmente o que eu quero, se é necessariamente o que eu quero, tá? Mas coloquei eles aqui como dúvida. Fiz o corpo, mais ou menos um esboço e tal, e coloquei a mão aqui, defini o corpo e tal, a gente tem que mudar isso, vocês podem ver que eu não trabalhei nada em cima disso, né? Dessa parte do corpo. Eu simplesmente montei ali, desenhei e vi, tá, depois eu vejo o corpo, depois eu resolvo. Desmembrei a parte de baixo das pernas. Lembra que as pernas eu tinha definido aqui? Eu olhei e pensei, será que não fica legal uns tentáculos de polvo? Não, já vi que não fica legal, já vi que não funciona. Inclusive coloquei aqui assim, ó, não funciona. Distrai, coloquei ali como uma distração que eu não gostaria de ter no nosso desenho. Aí pro nosso lado direito aqui a gente tem um cogumelo que eu peguei de uma outra referência. E peguei um cogumelo com olhos, eu acho legal que o cogumelo ele seja bem psicodélico, que ele seja bem viajado mesmo. Gostei dessas coisinhas em volta aqui, ó, tipo essas vinhas, né? Essas plantas que elas vão crescendo, vão se enrolando nas coisas assim. Gostei dessas folhas, tá? Só que essas folhas eu coloquei aqui, buscar folhas Neotrad, tá? Então acho que seria uma coisa legal que ficaria no nosso desenho. E ainda coloquei aqui que ficou da hora o cogumelo. Gostei do cogumelo, achei massa, então mantenho ele. O que eu preciso ajustar? Preciso ajustar o chapéu, o corpo, as mãos, as pernas e o cogumelo ao lado, os cogumelos ao lado. Até então eu tinha a ideia de que eu colocaria mais cogumelos junto desse aqui principal, mas no final vocês sabem que a nossa arte não ficou além de um cogumelo. Então definidas nossas pernas, que ficou muito melhor do que esses tentáculos de polvo, que daria um trabalho muito maior e deixaria a nossa arte muito mais confusa, eu coloquei pernas simples, fiz o contorno no que eu queria e pronto. E as folhas, eu trouxe essas folhas um pouquinho mais duras, um pouquinho mais cara Neotrad, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho nelas que eu vou mostrar pra vocês. E aí aqui, ó, a gente tem o nosso bambu, que dentro ficariam mais os nossos pincéis. E pra pegar essa referência de mão, olha aqui o que eu fiz. Segurei o tubo de tinta, eu achei que eu tinha segurado o tubo o filme PVC. Segurei o tubo de tinta e tive uma ideia de como a mão funciona nesse caso. Então eu usei a minha mão como referência, tirei uma selfie aqui assim, para poder mostrar como ficaria essa referência de mão para cá. Quando eu traduzi essa mão, isso aqui eu não passei por cima, tá? Eu não fiz elas exatamente iguais, eu só usei o modelo como referência. Então quando eu fiz isso aqui, o que eu percebi, ó? Dedos mais gordinhos. Eu precisava que esses dedos fossem mais gordinhos, porque eles ficaram muito magrinhos aqui. E na minha referência eles não são tão magrinhos, por mais que os meus dedos sejam bem magrinhos assim. Mas eu queria que os dedos fossem bem gordinhos no nosso desenho final. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está desmembrando cada uma das partes que eu acho importante.
E essa parte aqui ela é de extrema importância porque é uma parte que destaca na frente, onde está segurando o bambuzinho com os nossos pincéis, a nossa parte artística, que é a mensagem que a gente quer passar no nosso desenho. Então um desenho psicodélico, de um bichinho psicodélico, onde ele esteja segurando uma coisinha de bambu com os pincéis, mostrando, ó, isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui é a arte que eu quero fazer. E aí coloquei também o nosso chapéu. Lembra que o nosso chapéu inicial, ele era esse aqui, um chapéu mais aberto, mais largo, que ele fizesse a volta lá em cima e na pontinha ele tivesse folhas. Então nesse lado aqui, eu também desenhei ele com pontinhas e folhas, coloquei alguns penduricalhos aqui, coloquei uma lateralzinha aqui, como se fosse ficar legal. E cara, pro desenho final eu não gostei, mas todos esses pontos aqui que a gente está falando agora é o momento onde a gente desmembrou o nosso desenho, onde a gente separou as coisas e viu o que funcionaria e o que não funcionaria. Então a gente vai usar esse como referência. A gente já fez a nossa cabeça, já fizemos a nossa orelha. Vocês podem ver que dá uma diferença da gente fazer a cabeça reta, que nem está nesse desenho aqui, para a cabeça um pouquinho inclinada, como a gente fez o nosso desenho final. Tirei também a máquina de tatuagem, que eu acho que não fazia muito sentido. A mão ela não ficou mais tão grande na frente, ela ficou um pouquinho mais recuada. Então ela tá num primeiro plano, mas ela não tá como uma coisa principal. Mas como eu falei para vocês da parte da composição, tá? Vocês estão vendo que quando a gente olha para esse desenho, por mais que a mão esteja na frente com a máquina de tatuagem, o nosso olho ele é automaticamente direcionado para o rosto, certo? Então o rosto, se ele estiver compatível com a imagem, ele vai sempre ser o primeiro ponto onde a nossa imagem vai olhar. Então a gente vai olhar o rosto. O que é o rosto? Ah, é um duendezinho. O que esse duendezinho está fazendo? Está segurando uma máquina de tatuagem. Segurando uma máquina de tatuagem aonde? Sentado num cogumelo com pincéis na mão. Então é mais ou menos essa ordem que a gente vai trabalhar depois na nossa composição final do nosso desenho, tá? Então isso é para mostrar para vocês como vocês vão desmembrar o desenho de vocês, como vocês vão separar o que é importante e o que não é importante, para trabalhar cada uma dessas partes separadas, adicionar o maior número de detalhes possíveis que vocês conseguirem agora, para depois a gente pegar todas essas peças do quebra-cabeça e juntar no nosso desenho final, e daí sim, a gente vai estar bem iluminado para chegar onde a gente quer, atravessar aquela nossa mata aqui. Lá no começo a gente começou uma mata escura, sem nenhuma iluminação, buscamos nossas referências, montamos nossos esboços agora, e depois a gente vai trabalhar na nossa arte final para chegar onde a gente quer. Então o dever de casa é de vocês, tá? Agora que tu entendeu o processo, tu vai reproduzir isso no teu trabalho, tá? Então se liga nas tarefas que tu vai ter que fazer agora. Tu vai ter que criar uma miniatura um pouco mais elaborada do teu desenho. Essa miniatura que a gente criou aqui, certo? Vai criar uma miniatura um pouquinho mais elaborada do teu desenho para tu entender o que tu vai fazer, o que tu vai precisar desmembrar, tá? Ainda é um esboço, mas vai montar ele de uma forma que comunique melhor o que tu quer passar com a tua arte final. Lembrando que na arte final eu queria comunicar um duendezinho segurando uma máquina de tatuagem e isso mudou. As coisas vão mudar, mas esse teu esboço ele precisa ser um pouquinho mais elaborado para tu entender aonde que tu tá chegando, certo? Depois disso, tu vai separar os elementos que mais importam no teu desenho e trabalhar individualmente em cada um deles. Pode adicionar quanto detalhe tu quiser e esse ainda não é o momento da composição do desenho, tá? Então, como a gente falou, a gente separou cada um dos detalhezinhos aqui, trabalhou bastante a parte da mão, as pernas que a gente entendeu que não era tão necessário, o cogumelo que a gente deixou ele bem detalhado, o rosto que a gente definiu bem direitinho, tá? Então a gente vai definir cada uma dessas coisas conforme a gente achar necessário. Feito isso, tu vai anotar tudo o que precisa ser mudado, o que tu entende que vai encaixar na arte e manter os esboços para a nossa próxima fase. Essa é a hora de começar a finalizar o teu trabalho, tá? Então use todos os recursos necessários para fazer a sua arte se tornar aquilo que você queria. Então é exatamente esse o processo que a gente está fazendo agora. A gente tem os nossos esboços e a gente está com eles todos separados, todos desmembrados. Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses esboços, vai juntar eles, vai adaptar eles, vai remoldar eles, para criar finalmente a nossa arte final e fazer com que lá no começo aquela nossa ideia inicial de um desenho autoral que parecia ser super impossível, agora a gente vai criar um desenho final. E é isso então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que a gente tenha conseguido explicar para vocês direitinho esse processo e que vocês consigam reproduzir isso. Então a gente se vê na próxima aula para finalmente finalizar o nosso desenho.